Na companhia de um sol tão característico, as cenas rurais do sertão brasileiro se destacam e fazem bater forte o coração de quem entende a representatividade deste pedacinho do nosso país. Da gente trabalhadora e alegre, das paisagens que fascinam e de histórias que atravessaram décadas e seguem fazendo parte do imaginário de tanta gente. Nós seguimos viajando o nosso Brasil e descobrindo grandes histórias para compartilhar com você. No episódio de hoje, desembarcamos aqui na comunidade de Malhada do Caiçara, interior rural de Paulo Afonso, numa região com proximidade a Sergipe, Alagoas, Pernambuco e que tem a predominância das paisagens do sertão na companhia da Caatinga. Essa casa aqui no fundo é onde viveu por muito tempo Maria Bonita, aquela mesma que teve um relacionamento de muito amor com o Lampião e foi considerada por muitos a rainha do cangaço. E é a partir daqui, ouvindo pessoas, parentes, historiadores, que a gente vai falar um pouco para vocês sobre esse episódio da cultura brasileira. E você, como sempre, é convidado para, a partir de agora, embarcar comigo em mais uma história revelando as tantas faces do nosso Brasil. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Nosso destino do dia é Paulo Afonso, na Bahia, localizada a 469 quilômetros de Salvador. Quase 120 mil pessoas vivem neste tão especial pedacinho do nosso estado, distribuídos em uma área territorial de 1.549 quilômetros quadrados. A sua história de formação inicia-se nos primórdios do século XVIII, quando bandeirantes portugueses, chefiados por Garcia Dávila, subiram o Rio São Francisco e atingiram as terras onde hoje está localizada a cidade. Nos dias atuais, consolida-se como um importante polo econômico para diversos municípios da região, abrangendo, além da Bahia, os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Outros pontos que merecem destaque são suas praças cheias de flores, ruas largas e planejadas e pela valiosa companhia das águas do Rio São Francisco, que, entre outras coisas, alimentam as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso. A cidade tem inúmeros atrativos turísticos e paisagens que encantam. Neste episódio, focaremos somente na região da comunidade de Malhada do Caiçara, onde localiza-se o Museu da Casa de Maria Bonita. Mas já fica o nosso desejo registrado de voltar em breve e mostrar muito mais deste município para vocês. Em nosso caminho rumo ao principal cenário do episódio de hoje, passamos pela comunidade do Riacho, local que também tem relevância nas histórias do período do cangaço nesta região da Bahia.
Complementando a paisagem cheia de representatividade sertaneja, a Serra do Umbuzeiro também se apresenta com tons de protagonismo. Do alto dos seus 536 metros, tem uma fabulosa visão em 360 graus do município de Paulo Afonso. Passagem dele, saindo do Rasa Catarina para ir Casa Maria Bonita, para ir Sergipe, a Serra do Umbuzeiro servia como bússola na questão de altitude, mas também de passagem, onde cercando a Serra do Umbuzeiro ele tinha vários coiteiros. Então, ele se cercou de pessoas que poderiam dar segurança para ele, né, que é os famosos coiteiros. E aqui, essa região do Paulo Afonso, ele foi muito bem recebido e muito bem tratado por todas as pessoas aqui dos povoados que cercam o Rasa Catarina. Esse que acabou de falar é o escritor e pesquisador João de Souza Lima, reconhecido nacionalmente como um dos pesquisadores mais sérios sobre o cangaço. Ele é autor de diversos livros sobre o assunto e nos explicou ainda que a comunidade do Riacho também foi cenário de muitas festas para Lampião e seu bando. João, aqui no povoado do Riacho, nessa casa onde viveu Dona Generosa, era um lugar festivo? Tiveram muitos momentos de alegria por aqui? Com certeza, essa era uma das casas onde aconteciam os famosos bailes promovidos por Lampião. Saindo do Rasa Catarina, aqui era uma passagem, ele dançava a noite toda e ao romper do dia partiam Casa Maria Bonita e posteriormente ao estado de Sergipano. Essas festas eram regadas a muito comida, muito bebida. O que se bebia naquela época? Muita cachaça mesmo, cachaça rinchona, sergipana, muito conhaque. E geralmente um bode, um boi ali, uma carne assada também era o que regava essas cachaças. Além disso, geralmente o Lampião já vinha para cá com um sanfoneiro chamado Zeca Bolachinha, que era da tribo dos Índios Pancararé e que acompanhava os cangaceiros em todo esse trajeto onde chegava a fazer esses bailes. Você comentou que além do sanfoneiro também tinha um aparelho que executava algumas músicas. Que aparelho era esse e quais eram essas músicas dos discos? Então esse aparelho já era mais localizado, era na casa do Coronel João Sá, lá em Jeremoabo, era um gramofone de 1920 e os discos da década de 20 e até a década de 30, onde vinha da Itália, aquelas óperas que tinha. Então esses discos hoje estão até aqui, vai para o Museu do Paulo Afonso, esse material colhido lá e que muitas vezes o Lampião escutou essas músicas lá na casa do Coronel. Outra dúvida, aqui era uma região de difícil acesso, por que eu te pergunto isso? Quando essas festas aconteciam, as volantes, a polícia, sabia dessas festas? Por que não usava desse momento para pegar Lampião, já que era o objetivo naquele momento? Dentro da própria polícia, Lampião tinha alguns informantes. Inclusive, alguns comandantes foram amigos dos cangaceiros. E sabendo que ele estava aqui, procurava outro local para perseguir Lampião. Então já sabia que estava aqui, tropa vai lá para tal lugar, porque a gente teve a informação que está lá, mas era uma maneira de acobertar ele aqui. De protegê-lo aqui, e iam procurar em outro, digamos, na Várzea, no Salgadinho, que são povoados que cercam aqui. E aí Lampião estava aqui a quilômetro de distância, fazendo os famosos bailes dele. Maria Bonita era festeira também? Ou Lampião era mais? Lampião era mais, mas como Maria Bonita estava ali, por consequência acabava participando de todas as festas, né? Esses bailes acontecidos aqui, Lampião contratava as moças lá de baixo, pagava para elas dançarem a noite toda e eu entrevistando duas delas, disse que não podia tirar ousadia com elas, era só para dançar mesmo. E aí no final da dança Lampião pagava para elas. A comunidade participava desses bailes ou era somente o pessoal ali da tropa dele? Da tropa, mas também os familiares de Generosa que residiam aqui próximo vinham para cá para tomar cachaça e ficar aqui dançando os forrós. Noite adentro? Noite adentro até o sol raiar, como dizia o outro. As festas, as memórias e a Serra do Umbuzeiro. A comunidade do Riacho, nossa primeira parada do dia, merece estar em seu roteiro de visitas pela região. Após 38 quilômetros de viagem, chegamos à Malhada da Caiçara, povoado de vida simples onde o convívio com o clima seco
é um dos principais desafios no dia a dia dos seus poucos moradores. A base da microeconomia local é a agricultura de subsistência e a criação de pequenos rebanhos animais. Entre as cenas tão cheias de tipicidade sertaneja, a gente encontra essas cercas aqui, enfileiradas com galhos tortos, outros mais retos, secos. Uma forma de guardar a propriedade desde muito tempo. Então, é uma tradição que é mantida e que a gente encontra até hoje. E sempre que eu vejo isso aqui, me chama a atenção, exatamente pela tradição que está envolvida num ato simples, mas que diz muito sobre esse pedaço do nosso Brasil. A casa onde Maria Bonita cresceu é hoje o principal atrativo da comunidade. Turistas de todas as partes do Brasil visitam o local para ver de perto alguns registros que tanto ajudam a contar alguns importantes episódios do período do cangaço. Foi aqui onde aconteceu o primeiro encontro de Maria Bonita e Lampião. Em uma das expedições do cangaceiro, que buscava ampliar sua área de atuação e precisava de um coiteiro por essas bandas, veio trazido por um tio da jovem moça, que acreditava que esse seria um bom local para atender a demanda solicitada por Virgulino. Então, Lampião, ele vem através do tio de Maria Bonita, chamado Odilon Café. Ele quer estender seu raio de ação, né? E ele quer formar um novo coito aqui na Malhada da Caiçara. Então ele está vindo do sítio do Tará, com o Odilon Café, e aqui é apresentado a seu Zé Felipe. E aí ele faz a proposta que seu Zé Felipe, o pai de Maria Bonita, a Maria de Ideia, que fosse um coiteiro dele. Então, aí dizem que quando ele chegou aqui, que viu Maria pela primeira vez, que foi paixão à primeira vista. Mas inicialmente ele foi conversar com o pai dela, faz a proposta, o pai dela não aceita. E ele fala, não, tudo bem, mas eu posso conversar com sua filha, Maria? E aí ele arruma um pretexto para chegar até ela, e esse pretexto seria os lenços. Então ele deixa uns lenços, encomenda os lenços a ela, para que ela bordasse com o nome dele, que ele ia descer para o Raso da Catarina, e quando voltasse, com 2 semanas, encontraria e pegaria a encomenda, né? Só que ele não volta na data marcada, pois se ele voltasse na data marcada, poderia ter uma emboscada e capturá-la, né? Em nossas pesquisas, tivemos acesso a relatos que dizem que a mãe de Maria sempre foi uma facilitadora do relacionamento. Achava que a união fosse render bons frutos à filha e carregava admiração pelo cangaceiro. O pai era um pouco mais reticente, mas respeitou a decisão de Bonita. Dizem que ele e Lampião sempre tiveram uma relação de cordialidade e respeito. Eles se deram bem. A princípio ali, quando ele chega na casa de Maria Bonita, ele chega para transformar lá em mais um coito. Tanto que ele é trazido para lá por um tio de Maria Bonita, chamado Odilon Café, do sítio do Tará. E nesse momento em que ele chega lá, Maria Bonita está separada do esposo há 15 dias e começa a paquera entre os dois, que acaba depois ela indo para o cangaço, sendo a primeira mulher dentro de um grupo de cangaceiros. Para a mãe dela, dona dela gostou, porque ela via nele um futuro para ela. Porque os cangaceiros, eles eram muito invejáveis, né? Assim, não só pelos homens, pela força, o poderio que eles tinham de dinheiro e arma, e as mulheres por ter uma vida boa,
porque eles davam muita regalia, né? Eles eram muito ricos, o cangaceiro tinha muito dinheiro, então eles ofereciam uma vida boa para elas, né? Seu Zé Felipe dizem que ele não aceitava, mas dizem que Dona Déia aceitava e até marcava esses encontros, né? Quem também morou por aqui foi essa outra Maria, casada com um sobrinho de Maria Bonita e que viveu na casa por 23 anos. Aqui ela criou seus 8 filhos e ajudou a manter de pé o patrimônio histórico. Pois é, meu filho. Aqui foi uma história. Olha, foi tanto que quando eles vieram arrumar essa casa velha aqui, eles falaram assim, ó, a senhora tem tanto direito aqui porque a senhora morou aqui. Ela está em pé por causa da senhora. Se não fosse a senhora, ela não estava mais aqui. Essa casa velha tinha caído tudo. Eu morei 23 anos aqui, né? Chovia bastante. Muita chuva derrubava as paredes, como derrubou aquela. Agora essas aqui não. Mas aquela lá caiu todinha. E eu consertei, mas meu marido, para morar aqui, continuou morando aqui. Aí foi quando eu fiz aquele ranchinho ali e passei para ali. Ela não conviveu com Lampião e seu bando, mas ouvia do pai da jovem moça algumas histórias que a fizeram construir seu ponto de vista sobre a parente famosa. O que é que eu acho? Ela foi muito danada. Acompanhou quem ela queria, né? Ela casou em Santa Brígida, ela tinha 17 anos, casou com Zé de Neném. Aí ela largou e veio embora apontar os pais. Quando chegou aqui, ele passou aqui, ela acompanhou ele. Porque ela queria seguir a vida dele, né? Era a vida dela e dele, como ela seguiu. Ela teve filho dele ainda, de Lampião. Ela tem uma menina, Expedite. Ela mora em Aracaju. Ela já andou aqui já. Tem Vera, que é neta de Lampião. Ela já andou aqui, tem uns 2 meses que ela andou aqui. Vera, filha de Maria, com Lampião. Ela é filha de Maria. Já é neta de Lampião, ela. E ela, Vera Expedita, é filha de Maria com Lampião. Família daqui, ela. Dentro do grupo, principalmente do grupo dela ali, as pessoas se davam muito bem com Maria Bonita. Mas há depoimentos da própria cangaceira Dadá, que diz que quando o grupo de Curisco se unia com o Lampião, Dadá destratava alguns cangaceiros do grupo de Curisco. Então elas sempre estavam mantendo essa briga, essa rixa entre as duas, porque a Dadá dizia que Maria Bonita não respeitava muito os cangaceiros que eram de outros grupos. A cangaceira em si era o enfeite de cada cangaceiro, né? Cada um queria ter a sua mulher mais bonita, mais enfeitada, mais cheia de ouro. E Maria Bonita não fugiu à regra, até porque a mulher do supremo cangaceiro, digamos assim, do capitão, tinha que ser uma das mais enfeitadas e das mais cortejadas por todos que a cercavam. Uma história de amor que durou pouco mais de 7 anos e deu origem a uma filha. Expedita não foi criada pelos pais, mas nos primeiros dias de nascida esteve ao lado deles. Maria, cuidadosa e cheia de amor pela cria, viveu um episódio marcante em sua relação com Lampião, que parecia não ter a mesma paciência da mãe. Entre eles tiveram vários momentos de brigas. Quando nasceu um dos filhos do casal, o menino chorando, o Lampião falou uma palavra que ela não gostou, disse mate isso, e aí ela acabou quebrando um pote, uma quartinha com água na cabeça dele, e aí os outros cangaceiros deram risada desse momento. É um momento que marca e que os coiteiros que estavam no momento deixaram isso como depoimento, né, dessa briga que eles tiveram.
A Maria dos tempos atuais tem um orgulho imenso em viver onde vive. Aqui na comunidade escreveu sua história, fez família, criou seus filhos e sempre trabalhou muito. Memórias que orgulham a doce mulher de olhar calmo e sereno. Gosto muito daqui. Criei meus filhos tudo aqui. Só gosto daqui. Já tem uns 50 e tantos anos que eu moro aqui. Tem mais, 52 para 53. Eu gosto muito de trabalhar. Toda a vida gostei. Porque estou nessa idade, já não aguento mais, mas eu gosto. Gosto muito de trabalhar, gosto muito de ter minhas coisas para não pedir para ninguém. Criei meus filhos, tudo trabalhando. Meus filhos nunca pediram nada em casa de ninguém. Tudo era meu trabalho, mas do meu marido. Hoje ele está aí, não trabalha mais, já criou tudo, estão tudo criados, dono da casa dele, né? Cada quem que vai fazer o que ele fez para criar eles. Sempre eu digo a eles. A casa simples, em seus tantos detalhes, é a síntese de um tempo que parece atual, influenciado pela construção de barro e madeira. De dentro, ao remeter o olhar para a vida que passa do lado de fora, não são poucos os pensamentos que habitam a mente de quem visita o lugar. Casa de taipa, chão de terra batida, e o visitante que vem até o museu tem a possibilidade de fazer sim uma viagem no tempo. Essas paredes com barro, madeira trançada, o preenchimento, alguns itens que já foram trazidos para cá depois, itens esses que ajudam a remeter um pouco das histórias de antigamente, mas é uma vivência, é uma experiência. Imaginar como é que era isso aqui há 80 anos atrás, 90, 100 anos atrás, quando o cangaço predominou pela região. E a casa está muito conservada. Foi feito um trabalho para que ela tivesse dessa forma. A parede em determinado momento da história caiu, mas foi levantada e está tudo muito parecido com o que era originalmente. Telhas de barro, madeiras aqui fazendo a sustentação. Realmente muito interessante. A madeira tem as marcas do tempo, do cupim, mas com essa preservação que eu já comentei, as coisas por aqui seguem de pé e é uma forma de você ter um contato com a comunidade. Como todo mundo por aqui tem algum grau de parentesco, tem sobrinho, tem primo, tem pessoal com parentesco mais distante, então você vai ouvir muita história que foi passada de geração em geração. Aquela história que era contada pela avó, foi contada pela mãe, vai tendo as pitadas do tempo e se tendo um entendimento. Quem vem para Paulo Afonso, entre as tantas opções que o município oferece, vale muito a pena ter esse mergulho na história para entender um pouco mais sobre um capítulo relevante que se passou aqui no nosso Nordeste. Conhecer você que nos assiste é algo muito importante para a equipe do Boa Sorte Viajante. Diz aí, tá curtindo a reportagem de hoje? Já conhecia algumas das histórias do cangaço? E sobre Maria Bonita, sabia como é que foi a relação dela com o Lampião? Escreva pra gente a sua opinião. Aproveita para deixar um like, um joinha aqui no nosso vídeo, pois isso nos ajuda muito a crescer o nosso canal. E me fala nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos vendo. Para não perder as novas reportagens, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Quem também passou pelo museu durante a nossa visita foi o Everaldo Oliveira, sobrinho de Maria Bonita. Na pequena comunidade, onde quase todo mundo é parente, ele logo puxou um dedo de prosa com a gente e fez questão de partilhar algumas de suas lembranças.
Um homem simples, de alma alegre e receptiva. Outra daquelas experiências que encontramos pelo interior do Brasil e ficamos honrados em compartilhar com você que nos assiste. Sr. Everaldo, nós estamos nessa casa aqui, onde por muito tempo sua tia viveu aqui. Viveu aqui. Ela viveu porque ela morava na Engazeira, aí ganhou um menino, aí quando foi com uns 8 dias, aí veio-se embora para aqui, para essa casa velha de Maria Bonita. O senhor não alcançou ela viva, mas ouviu muita história do povo falando. O povo falava dela, de Maria Bonita, que só olhava para Lampião, não sei. Que Lampião era uma pessoa que não aguentava desaforo, né? Aí chegava e dizia, olha, acabe com essa história minha, mas de Maria Bonita, que senão o pau quebra e eu mato vocês. Aí E assim construiu a história dos dois. construiu a história dos dois. E Maria Bonita. Na Maria Bonita, ela morou ali na Engazeira, mas depois veio-se embora para os pais. Quando eu quero ver ela, então eu vou lá e vejo ela, durmo lá. Mas o velho e a véia, nós dormimos lá, que já tem os quartos da gente dormir. E graças a Deus se dão bem, Entendi, né? entendi. Era assim que eles faziam. O senhor cresceu aqui na comunidade. Foi. Cresci aqui na comunidade, numa casa que nós tínhamos ali. Mudou muito de quando o senhor era pequeno para hoje? Ou tá mais ou menos a mesma coisa? Mudou Rapaz, muito? tá quase a mesma coisa, porque nesse tempo de eu criança, eu era meio presépio. O senhor era traquino? Só que nem o cara danado. As brincadeiras daquela época era muito de ir pro mato aqui, Pro descobrir mato, as coisas. Descobrir as coisas. As árvores, as As pedras. árvores, as pedras, matar rolinha, matar passarinho, juriti, zabranca, preá, lambu, cordoniza. Era a brincadeira dos meninos. Era a brincadeira dos meninos. Quando nós chegávamos, se juntava tudo. Aí a finada dela chegava, cadê? Mataram o quê? Nós dissemos, matamos preá. A senhora quer, vó? Quero, que eu gosto. Pois olha aqui. E isso com que idade? Rapaz, a nossa cidade era assim. Nós já era molequinho assim, olha. Uns 12 anos? Uns 12 anos, por aí, assim. Mais ou menos isso. Vidão. Era brincando e... brincando e nós... Já trabalhava também? Trabalhava. Nós já plantávamos milhozinho, plantávamos feijão, tudo assim. Naquela época plantava mais, era para sustento e para criação ou para vender? Para tudo. Porque se o verão entrasse seco, a gente já deixava para os bichinhos, né? Agora, se fosse chovendo, toda a vida, tiver chuva para nós não precisar vender, então nós já deixava para dar a criação. Muita gente que vive aqui na comunidade, ou é parente, ou é sobrinho, ou é primo, ou é tatara de Maria Bonita. De Maria Bonita. Primo, sobrinho. Primo, sobrinho. E aqueles parentes já mais distantes, né? Os parentes mais distantes. Mas os daqui mesmo, os sobrinhos dela, tudo mora aqui. Tudo aqui. Tudo mora aqui. Essas casas que vocês estão vendo aqui, é tudo de família de Maria Bonita. Até umas que vocês passam mais longe lá, que era de um tio da gente, Tizão. É primo de Maria Bonita. Então o rastro de casa aqui de parentes vai longe. Vai longe. Outras filhas de irmã de Maria Bonita, tia Naná, Tonha, moravam lá da Engazeira para cima, na Lagoa do Canto. Moravam lá. E como é que o senhor se sente? Qual o sentimento, qual a alegria do senhor de saber que vem gente de tão longe para conhecer aqui o povoado e saber essas histórias? Como é que é? Rapaz, Fica feliz? Eu sempre, graças a Deus, porque é tão bom a gente vir, não conhece vocês, né? Mas nós vemos, quando chega aqui, vocês viram a gente, opa, só faz alegria. Já faz uma amizade Uma diferente? uma amizadinha dos parentes, deixa eles aqui, que é para poder ficar conhecendo nós e nós dizer que eles é parente de nós. Ei, coisa boa. E assim a gente vai fazendo amizade, batendo uma prosinha, contando história. Contando história.
Quem não tem meia, caça sapato sem meia. Quem não tem... Como é que é o negócio? Quem não tem meia, calça sapato sem meia. Sem meia, quer viver, pra né, não rapaz? pisar no espinho do chique-chique. Quem não tem meia, calça sapato sem meia, viu, Sem mozinho? meia, tá Anota vendo aí. Anote. Ó, pega aqui minha mão. Obrigado pela prosa, viu? De nada, vai Obrigado por esse desculpando. Quando tempo. quiser, pode vir. Pode vir? Pode vir, Ó, que eu venho pra nós aí prosear quando mais. você vir, aí eu já trago outros conhecidos meus que é pra nós Prosear mais. Prosear mais. Pronto, Graças fechou a então. Deus. Amém. E após conhecer um pouco mais sobre a região de Malhada da Caiçara, eu tenho certeza que muitos de vocês que nos assistem devem ter ficado com vontade de conhecer a região, não é? O Jonathan explica isso pra gente e eu aproveito para fazer uma sugestão. Coloque em seu roteiro ao menos 2 dias de visitação para conhecer as tantas possibilidades de Paulo Afonso. Nicolas, e depois da gente ter mostrado tanta imagem bonita pro povo de casa, contado histórias, curiosidades, ouvido relato de alguns parentes, eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores estão com desejo de conhecer aqui o Memorial de Maria Bonita. Como é que faz para o turista se programar e visitar o lugar? Bom, aqui em Paulo Afonso tem várias agências que trabalham com turismo receptivo que conduzem aqui até a Casa de Maria Bonita ou no SAT, que é o Serviço de Atendimento ao Turista pela Prefeitura, que são os centros de recepções turísticas. Todos os turistas que chegam em Paulo Afonso vão para esse departamento e lá é atendido e encaminhado para todos os passeios de Paulo Afonso. Porque nossa matéria hoje focou aqui no povoado de Malhada da Caiçara, mas tem muitas outras coisas para você conhecer em Paulo Afonso. Eu já tive aqui em outras oportunidades, espero estar mais vezes e mostrar essas outras vertentes para vocês. Aqui a visitação é todos os dias? É aberta? Como é que funciona? Exatamente, todos os dias, mas sempre através de reservas, né? O turista ele não pode vir sozinho, geralmente ele vem com um guia, conduzido com um guia ou condutor. Até porque esse condutor e guia vai transmitir algumas histórias para o turista que eu tenho certeza que vão deixar a experiência ainda mais completa. Exatamente, aqui se paga uma taxa também, né, de entrada de R$5, que é revertido para o museu, para a manutenção do museu também. E no caminho a gente passa por outras situações. Tem a Serra do Umbuzeiro, tem aquela outra comunidade lá, como é que chama a outra comunidade? É Povoado de Riacho. Povoado de Riacho, que também a gente mostrou, tem algumas histórias ali envolvidas nesse processo. A Serra do Umbuzeiro é uma rota que é feita. Exatamente, aqui está na rota do Caminhos do Cangaço, né? Que é exatamente quando o Lampião passa aqui em 1930, ele faz em direção ao Rosa da Catarina, que tornou um produto turístico para a gente aqui na nossa região. História que se entrelaça com o tempo e segue sendo escrita no presente. Entre sorrisos sinceros, olhares singelos e memórias tão fortes, a comunidade de Malhada da Caiçara anda em frente, construindo seus novos rumos, mas sem nunca deixar de respeitar seu passado. Para além de Maria Bonita e Lampião, por aqui são muitos e muitos com tanto a compartilhar.